Frente a Frente desta noite é com Rita Matias, do Chega, e Bruno Gonçalves, do Partido Socialista. Boa noite aos dois. Sejam bem-vindos. Vamos, e de uma forma curta e concisa, falar aqui das presidenciais. Isidro Moraes Pereira, ora, aí está uma hipótese para o Chega ou não, à partida, Rita? Bom, neste momento, antes de mais, boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha. Neste momento o Chega está concentrado nas eleições autárquicas. É bom de ver que os portugueses e algumas figuras de destaque, com algum destaque mediático, começam a perder o medo de dizer que até estariam disponíveis por estar ao lado do Chega, mas neste momento pouco nos importa se estão ou não disponíveis, porque vamos ganhar câmaras municipais, esse é o nosso foco, e esperar então pela decisão da Direção Nacional, que será depois de setembro ou outubro. Isso é como quem disse, esperar pela decisão de André Ventura? Não, a decisão da Direção Nacional, certamente que acompanha muito aquilo que é André Ventura e a sua presidência, mas onde nós temos todo espaço para nos pronunciarmos e onde eu também terei a oportunidade de dizer. De qualquer forma, a notícia diz que no início do próximo mês alguns dirigentes estarão reunidos. O Major-General estará reunido com o Chega. Parece-me Portanto, que há conversações, há pelo menos uma aproximação. Bom, se as pessoas manifestam o seu desejo de conhecer o partido dá-se a conhecer e é com muita naturalidade que encaramos esse facto, sem nos desviarmos, como eu dizia, do nosso objetivo agora. Vamos aguardar. Mas era importante também clarificar-se, para percebermos se é a 8ª eleição consecutiva de André Ventura ou não, a todos os destinos que lhe parecem caber neste país. A de António Vitorino, que o Bruno acompanhava, Vitorino, já não vai ser, não é? Mas é isso. António Vitorino foi muito claro desde o início, ao contrário de André Ventura. Mas o Bruno aqui quase que anunciou uma As pessoas que à partida apoiariam António Vitorino estão agora inclinadas para fazer o mesmo em relação a Augusto Santos Silva? Isso eu não sei. Eu falo por mim. Eu estava inclinado, eu estava inclinado e estaria inclinado a apoiar António Vitorino. Disse-o aqui, acho que é uma pessoa de enorme competência e de enormes capacidades. Se António Vitorino, terei um longo caminho a fazer de reflexão e, portanto, neste momento estou completamente dedicado a acompanhar o partido nas eleições autárquicas, que são um grande desafio. O PS é o partido em Portugal com mais câmaras municipais, o grande partido autárquico, e essa implementação é muito importante. E, portanto, eu acho que é um bocado extemporâneo nós estarmos a debater presidenciais. Acho que é importante que os candidatos que querem ser candidatos se apresentem. Agora, estas notícias de que querem conhecer dirigentes de partido ou não, um Presidente da República deve ser, sobretudo, um candidato para o país, não é um candidato para o partido. Vamos aguardar, porque para a semana já teremos uma decisão e aí saberemos se para já. O Chega disse hoje concordar com esta descida do imposto, mas quer negociar. Esta proposta pode ser melhorada exatamente em quê, Rita Matias? Antes de mais, permita-me um comentário sobre essa medida, porque já vimos aqui membros do Governo virem dizer prontamente que não tem nada a ver com eleições autárquicas, e permita-me discordar, porque me parece que tem a pertinência ao momento político, a pressa em fazê-lo, parece-me que é uma jogada para tirar dividendos já nas próximas eleições. Faz sentido também. Reduzir impostos faz sempre. E que hoje surge um jornal expresso de o Governo querer agitar um pouco a economia, impulsioná-la já no verão. Claro que sim, e nós, como liberais na economia, somos defensores de que a baixa de impostos se traduz, de facto, num incremento na economia. Mas para o Chega há dois argumentos, um é as eleições, o outro parece-nos que isso, de facto, não é, exato, não é só aqui a bondade de tentar estimular as empresas e os comerciantes. Mas como é que esta proposta pode ser melhor para o Chega? Pode ser melhor porque nos parece, numa primeira análise, que volta a incidir particularmente na classe média, que nos parece que foi uma classe altamente fustigada nas últimas décadas de governação socialista, mas não podemos esquecer, naturalmente, os primeiros escalões que acabaram por não ser amplamente beneficiados, a não ser graças às alterações que o Partido Socialista e o Chega trouxeram a debate e votaram. O Partido Socialista diminuiu o Partido Socialista IRS, não conseguiu votar nada sozinho. Não só desdobrou, e agora menos ainda conseguirá fazer. Os factos agora, é que o Partido Socialista não só desdobrou, mas diminuiu o IRS para as classes médias nos últimos 5 anos. Uma coisa muito importante. Já vamos aí a essa questão da votação em conjunto desta e da medida anterior. Vamos apresentar uma proposta própria, com linhas que permitam uma negociação para irmos mais longe. Baixar impostos é bom, vamos tentar ir mais além. Se o Governo não quiser negociar, além daquilo que já está nos 500 milhões, o Chega vota contra. Vamos ver. Não vou estar já a anunciar um voto contra, porque estamos num momento de negociação e isso é logo fechar a via do diálogo. Portanto, e não me compete a mim fazê-lo. Se não houver uma negociação com o Governo ou com a AD que chega a bom porto, Chega
apresenta a sua A sua própria proposta. Exatamente. E o PS pode vir a aprovar essa proposta do Chega, tal como o Chega fez na anterior legislativa? Não, é porque esta é a proposta do Chega. Não, mas não é só de ser irrecusável. O Bruno já ia dizer que percebermos- sim. Não, o contrário. Não é só de ser irrecusável. Quer dizer, na proposta... Então vamos falar das propostas do Chega, vamos lá. A proposta do Chega é aumentar em Pronto, 15 mil milhões enfim, a despesa já do Estado está, português. Já está a desviar a conversa porque mostrou o que acontece. Isto acontece na Assembleia da República. Quando vem o carinho, Eu consigo Chega, responder votam sobre esta. contra. Não, mas o que eu ia dizer, e continuarei a dizer, se a Rita não me interromper, é que essa proposta Fugir a pode boca ser... para a verdade. Não, essa proposta pode ser negociada e pode ser melhorada. Agora, tem de ser negociada com responsabilidade. E não vale a pena nós discutirmos em abstrato. Mas também não Porque nós, precisa quando ser nós negociada discutimos com o do ponto de Partido vista- Socialista. Neste mas momento, Chega e PSD podem eu não negociar tenho- sozinhos. Eu não tenho qualquer problema com as propostas do Chega, desde que elas sejam... Não tenho. Eu não tenho. Eu não Pronto. tenho. Desde que elas sejam Então, boas que propostas para os inspire portugueses. os seus O colegas. problema é que normalmente as propostas do Chega são más para os portugueses. Claro. E, portanto, se elas forem boas, Nota-se. propostas que são de aumento de 15 mil Por acaso, milhões é preciso uma lata na despesa descomunal. do Alguém do Orçamento do Partido Estado em Socialista Portugal. dizer que alguém de outro partido faz mal ao país, Não, mas- é preciso mesmo uma pois, lata. sim, Ou então realmente. isto, Aliás, a juventude que eu e o essa Bruno trivialização temos, da esta política, juventude essa que eu e o Bruno banalização do temos, discurso e que a é só Rita isso que traz. permite. O Partido Socialista é Não mau, se sente o Chega é bom. responsável pelos seus Se antepassados. for para infantilizarmos Mas eu, a por acaso, política, como jovem, podemos ir tenho por imensa aqui. vergonha de Se ser for do para Partido infantilizarmos a política, podemos ir por aqui. A Rita vai ganhar o debate, certamente. Como eu acho que a política merece um pouco mais, eu trago dados para a mesa. E nesses dados eu digo, a proposta do Chega nas últimas eleições legislativas era de aumentar em 15 mil milhões a despesa do Estado Já português. ouvimos, repete isso todos os debates. Aumentar a receita Olha, não ainda existia. assim, E, ainda portanto, assim, sabe, foi a o economia programa da que pobreza, mereceu o segundo lugar nas eleições. Já Na o seu realidade, super responsável. Oh, Rita, mas houve muitos movimentos que foram eleitos em Claro. vários países Agora, e que não foram a positivos para o cantiga, país. a cantiga. E, portanto, ora, cortar 500 milhões em impostos é um problema, mas aumentar a despesa até 2035 em 2% do PIB em defesa não é um problema. O problema é que só chegaram a essa conversa agora. Onde é que tiveram nos últimos anos? O contrário, Rita. O contrário. Não, a conversa da defesa. Porquê é que nunca aumentaram então a despesa na Mas é o contrário na que eu lhe estou a defesa? dizer, Rita. O que nós precisamos é de gastar melhor. Porquê é que a Rita quer 3%? mais? Não, porquê é que a Rita... Então a Rita, agora explique-me, porquê é que quer 5% de investimento em defesa em 27 países diferentes? Qual é a ameaça em Portugal? Não está a perceber qual é a ameaça. Eu tenho visto completamente nervoso com o clima geopolítico que se está a viver. Então? E agora está a dizer que não... Mas é uma ameaça sobre a Europa Nós ou é uma temos- ameaça sobre Nós Portugal? temos responsabilidades com as alianças que firmamos. Então Ou então qual é o melhor? propõe Então sair qual é o das melhor? alianças. Pode Não, propor. é o contrário, Olha, vai-me Rita. surpreender, Não, porque é eu o achava contrário. super É que eu acho que nós federalista. precisamos de mais cooperação. Nós precisamos de gastar melhor o dinheiro dos portugueses Certo, e dos mas é europeus. manifestamente Nós não precisamos de insuficiente gastar aquilo que nós mais gastamos. individualmente. Desculpe, eu estudei história suficiente, e a Rita também, para perceber que armar 27 diferentes Estados na União Europeia é um risco enorme. É um risco. E não só Mas é um já risco dizia enorme para a um paz, autor mas é um risco. célebre, Mas é se o queres contrário. paz, prepara-te para a guerra. Prepara-te para a guerra, mas prepara-te para ela de forma eficaz. Porque termos um exército português com 5% do PIB em investimento, Olha, no mas momento, o no nosso- momento em que haja uma o nosso ameaça híbrida exército russa, clama por digo-lhe isso. já, a Rita, é Estamos insuficiente. sempre a fugir E, para o tema da portanto, defesa. Não, porquê? Não, porque a pergunta era precisamente A pergunta era sobre os 500 milhões. A preocupação sobre E os o 500 milhões. Ora, porque A Rita Matias, apoiaram o genocídio em Gaza. Não, Também. Donald tem Trump apoiar o genocídio em merecia Gaza o Nobel também é da ótimo, Paz. Rita. Bom, talvez até agora fez uma intervenção cirúrgica, não cedeu a Israel que queria arrastar os Estados Unidos para uma invasão territorial. Com Cirúrgica, o leu a exército. Carta das Nações Unidas. As Nações Unidas, para mim, têm interessa. muito pouca credibilidade. Pois claro, sobretudo as com quem Nações lá está Unidas, à a União frente. Europeia. Sobretudo com Aliás, quem... É verdade, a Rita olha, é um conjunto de tem o burocratas Chega e o André que não Ventura, foram é o Major eleitos e que Ventura. representam muito O Major mal Ventura. os cidadãos, olha, globais, como gostam de Olha, dizer. 80% dos portugueses acreditam na União Europeia, portanto, mas eu não a tenho Rita que está nos representar. 20%, é verdade. Se calhar. Uma pergunta rápida sobre os gastos do Estado, 500 milhões em descida do IRS, mais 1.000 milhões só este ano com gastos em defesa. O Chega não está preocupado com o que pode acontecer às contas públicas. Estamos preocupados naturalmente, mas como disse aqui já num debate anterior, vemos com bons olhos outras medidas que o Governo está a apresentar no sentido de reformar toda a burocracia do Estado, aliás, uma grande pasta que foi apresentada pelo novo Ministro, e temos expectativa que o Governo tenha então a sabedoria de saber gerir com equilíbrio as contas. É verdade que não é o Governo das contas certas, o último era do Partido Socialista, mas também sabemos que nos levou a várias bancas-rotas. Portanto, agora é o tempo da direita organizar a casa. Os chavões estão em dia. Obrigada. Na semana passada não tivemos todo o tempo do mundo para discutir a lei da nacionalidade e as mudanças que o Governo quer aprovar nas regras para os imigrantes. Bruno, quando se passa, como a AD passou e o Governo do não é não ao Chega e de repente temos o Ministro da Presidência a fazer uma declaração em jeito de desafio a André Ventura a pedir-lhe para aprovar estas mudanças, enfim, o que é que temos? É uma cedência total do Governo ao partido de André Ventura? Acho que o não é não, acreditou quem quis. E ficou claro. Este governo, aliás, sejamos realistas, o governo é um governo catavento e, portanto, sendo um governo de minoria,
vai tentando ver para onde é que o vento sopra. E entendeu que das últimas eleições resultou, aliás, eu acho que é até factual alguma apreensão dos portugueses relativamente à imigração. Um tema que era trazido pelo Chega, um tema que a AD se aproximou, e um tema que merece reflexões, não criminais para mim, como quer trazer, nem do ponto de vista penal, como quer trazer o Chega, mas de um humanismo com realismo. Isto é, perceber onde é que estão os limites da nossa integração e atuar perante ela. Agora, aquilo que o Governo traz, para mim é fascinante, porque relaciona não o fluxo migratório com aquilo que deve ser, que são movimentos económicos e, portanto, agir desse ponto de vista, dar dignidade às pessoas para que elas se sintam bem acolhidas em Portugal e limitar a capacidade de acolhimento, precisamente essa dignidade também é uma dignidade económica, para que não haja uma pressão também sobre os portugueses, mas quer relacioná-la com a lei da nacionalidade. E eu extraio 2 pontos que para mim são absurdos, para não dizer pior. E que são quais? Este Governo quer atrair trabalhadores qualificados, como nós devemos querer todos, e depois inclui a impossibilidade do reagrupamento familiar durante 2 anos. Um jovem queira vir para Portugal, que tem essas qualificações, que é útil à nossa economia, que é prestável à nossa economia, deixa de poder, durante 2 anos, ter a sua família consigo em Portugal. Agora pense no Em caso segundo do lugar, Mohamed, em segundo que trabalha lugar, não, eu não quero pegões, pensar, eu quero nas acabar o meu... estufas e quer trazer as suas 2 mulheres e os seus 5 filhos. De facto, Portugal dá para todos. Venham todos. Sim, realmente. Não é? O Mohamed não pode ser Trabalhem qualificado. pegões nas estufas. Porquê? Porquê que o Mohamed não pode ser Não estou a dar um qualificado? exemplo, estou a dar um caso Porquê prático. que o Mohamed não mas pode ser qualificado? Ser, naturalmente, deverá ter mais qualificações. Pois, Agora, o que é facto não pode chamar é que Carl. O inqualificado não pode ser Carl nem Jacob, tem que ser Mohamed. E olha, até pode ser Bruno, o inqualificado. Pois agora, não, é muito qualificado, aliás, para debater consigo se o Mohamed este quiser nível. trazer as 2 mulheres, Portugal não consegue comportar isto. O segundo ponto, e este ponto, sim, este rapidamente. ponto é ótimo até para o Chega. O Governo quer propor que... O Chega queria propor que se perdesse a nacionalidade mediante um crime. Algo inconstitucional e aberrante, porque significaria que os criminosos deixariam de ir para a prisão e serem condenados. Passariam a ser... Não, eu quero é que eles paguem as suas sentenças. Já fez o seu momento para Não sei se a Rita Matias quer responder diretamente ao Bruno Gonçalves. Não é estas provocações, mas é uma questão que o Partido Socialista tem sido profundamente hipócrita. Porque se houve alguém que relacionou a lei da nacionalidade com imigração, foi o Partido Socialista nas alterações de 2018 e 2020, quando percebeu que a obtenção de nacionalidade era um chamariz para imigrantes, para mão de obra, para o que quiserem chamar. As pessoas sabiam, os deputados do Partido Socialista sabiam que havia uma série de imigrantes que vinham com o desejo de obter a nacionalidade portuguesa, não para permanecer neste país que infelizmente estagnou às mãos do Partido Socialista, mas para ingressarem nos outros 26 ou 27 Estados-membros da União Europeia. Isto é irresponsabilidade, não só para com o nosso país, mas para com a própria União Europeia. E, aliás, fartámos de receber comentários sobre essa matéria das instituições europeias. Agora, nós temos que perceber, nós estamos a viver tempos excepcionais. Sintra, a Câmara onde eu me estou a candidatar, isto dito por autarcas socialistas, não são os autarcas do Chega ou os deputados do Chega. Temos 25% de imigrantes. Isto é demasiado. E, portanto, em momentos excepcionais, nós temos que atuar de forma excepcional e temos que alterar a lei da nacionalidade, porque, caso contrário, vamos chegar a uma fase incomportável de continuarmos a viver no nosso país. E quem é que está a perder a qualidade de vida? São os portugueses que já cá estavam e são os imigrantes que vêm à procura de um Eldorado que não têm. Portanto, este falso humanismo que o Bruno continua a pregar não tem adesão à realidade. Claro que tem, Rita. Claro que tem, porque os imigrantes, desde logo, se deixarem de ter oportunidades económicas, como acontece sempre, deixam de se deslocar para o país ou deixam de haver um fluxo migratório. A lei da nacionalidade. O que eu lhe estou a dizer, ao mesmo tempo, também merecem. o que eu lhe estou a dizer, mas claro, não é bombardear o Irão. Se calhar é deixar o Irão em paz para garantir que depois não chegam cá iranianos. As bombas nucleares. Mas é que a Rita não consegue relacionar tudo. A Rita faz a apologia do bombardeamento do Irão, mas se vierem para cá iranianos é mau. Faz o mesmo do Iraque. O que eu estou a dizer é que o reconhecimento que nós temos de fazer sobre a capacidade de receber imigrantes em Portugal foi feito não só nas urnas, mas é feito por todos os partidos e eu acho que o Partido Socialista deve acompanhar isso. Passarmos daí, mas a vida política é assim, Rita. Agora, passarmos daí para dizer que as pessoas vêm para Portugal, mas não podem trazer os filhos, ou então as pessoas vêm para Portugal, mas têm de provar que têm conhecimento suficiente sobre a organização política do país. É por isto. E foi o Partido Socialista que o permitiu. Mas então as políticas económicas e as políticas de controle de fronteiras, e já agora, ter políticas que garantam que os imigrantes que para cá vêm têm contratos de trabalho com salário digno para não pressionarem pelos escalões inferiores os portugueses, é muito mais útil. É só para que saiba que há quase 1 milhão de imigrantes que não têm contrato nenhum. É muito mais útil do que fazer o contrário. Eu não sei se temos... Não temos tempo nenhum. Não temos tempo nenhum. Olhei agora para o relógio, temos mesmo de sair. Rita Matias, Bruno Gonçalves, vemos na próxima semana. Bom fim de semana para os dois. Bom fim de semana também para si.